Tá, então bora lá para a segunda parte do vídeo. Aqui vai ser onde a gente vai fazer a implementação de todo o conceito que a gente veio vendo. Então a única coisa que eu fiz agora foi criar uma pasta. Então em qualquer lugar, né, que você achar legal, eu vou criar uma outra pastinha aqui dentro chamada source, onde vai ter o nosso código em si. E como a gente pode, como a gente pode lembrar no vídeo passado, eu falei que a gente vai precisar de criar dois carinhas, né? O primeiro carinha, na verdade, antes de continuar, eu vou dar um npm init-y para ele iniciar esse projetinho pra gente. Por quê? Porque eu vou usar um módulo de importação aqui, e para fazer isso eu tenho que ter esse type aqui, type module. Dessa forma eu vou conseguir fazer a importação do jeito de um jeito que eu vou mostrar aqui, que vai ficar mais fácil de entender daqui a pouco. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer, se a gente voltar aqui, eu falei que a gente precisava criar duas coisas, né? Uma das coisas que a gente precisava fazer é criar esse método inserir. Para esse método inserir vai ter uma lógica de comparação e também vai ter um node que a gente vai criar, que não é o Node.js, que seria uma representação de cada nó aqui. Então, primeiro lá, bora lá. Eu vou criar aqui esse carinha chamado Node.js, que é a representação desse nó aqui. E como eu já falei, esse nó ele vai ter uma key, ele vai ter um ponteiro para a esquerda e um ponteiro para a direita. Então essa aqui é a carinha dele. Então vou dar um export, porque eu vou utilizar ela depois lá na nossa binary search tree. The full class node. Nesse class node ele vai ter uma key, que pode iniciar vazia. Ele vai ter um left, também pode iniciar um defined, e vai ter um right também, versão defined. Então aqui ele vai ter uma chave, uma aresta para a esquerda e uma aresta para a direita. E no seu construtor, quando eu chamar ele, quando eu instanciar ele, eu vou iniciar uma key, eu vou poder passar uma key nele. Essa aqui, se não passar nada, ela vai ser null. Aí eu faço this.key é igual aqui. Lembrando que aqui eu estou fazendo da maneira mais fácil, mais simples, mas se a gente for colocar em padrões, aqui poderia ser, esses carinhas poderiam ser privados. Aqui em JavaScript, eu não estou usando TypeScript. Em JavaScript a gente não tem a palavra private aqui como default, então se a gente fizer isso daqui não vai funcionar. A não ser que a gente estivesse usando, por exemplo, o TypeScript, tanto que até que ele reclama e dá algum erro de compilação, porque a gente não está usando TypeScript. E aí o JavaScript usa algumas coisinhas, né, ou você poderia fazer assim, ou fazer dessa forma, que aí é uma convenção. Mas nesse caso a gente poderia fazer privado, usando getters e setters, mas para ficar uma maneira mais fácil aqui, direto ao ponto, eu vou deixar aqui dessa forma. Então essa daqui é a carinha do nosso nó. O nó possui uma chave, um lugar que aponta para a esquerda e um lugar para a ponta direita. Fechou, então tudo começa aqui. Segunda coisa que eu vou criar dentro de uma pastinha de nosso source aqui, uma pastinha chamada de utils mesmo. Essa pastinha chamada utils, eu vou criar um nosso carinha chamado compare.js. Essa comparação vai ser nada mais nada menos essa lógica aqui que a gente tem que fazer, porque lembre, na árvore binária a gente sempre vai fazer essa pergunta: é maior? Então vai para a direita, é menor? Então para a esquerda. A gente faz sempre baseado nisso daí. Então eu vou criar essa lógica aqui. Então eu vou dar um export function compare, e nela eu vou receber dois valores. Aqui eu posso chamar de first value e second value. Beleza? E aqui eu vou falar assim: se o primeiro valor foi igual ao second value, então aqui eu dou um return de alguma coisa. Aqui eu vou definir três constantes para ficar mais fácil pra gente. Eu vou dar export nela também, que eu vou usar depois. Eu vou criar uma constante chamada less than, que é menor que. Aqui vai ser less than. Aqui eu vou criar o bigger than, maior que. E aqui eu vou criar uma equal. Eu tô fazendo tudo isso pra gente não ficar colocando esse código, um monte de código lá, tipo assim, se for menor que, não sei o que, depois a gente só fala assim, compara pra mim, é menor, maior, igual, e aí ele já retorna pra gente. Então por isso que eu tô criando aqui dessa forma. Então se forem iguais os dois aqui, então o return dele vai ser esse equal aqui que a gente acabou de definir. Eu dei dois returns aqui.
Se não, né, então já vou fazer um próprio return. Se o first value for maior que o second value, então eu retorno esse less than. Então significa que é menor. Então se eu falei errado, né? Mas se o primeiro valor for menor que o segundo valor, então significa que o valor é menor. Então eu retorno less than. Se não, eu retorno esse bigger than. E essa segunda função que vai ajudar a gente também já foi criada nesse momento. Bom, perfeito. Agora a gente vai para nossa árvore em si, né? Que vai ser onde a gente vai criar todas as coisas. Primeiro, eu vou sair daqui de ult, né? Eu vou criar um index.js, que é onde a gente vai chamar a nossa árvore. E aqui eu vou criar a nossa árvore também, que eu vou chamar de binary search tree.js. Aqui eu vou dar um export class binary search tree. Beleza? Bom, a nossa árvore ela vai ter o seguinte: a gente sempre vai começar com um root aqui, então sempre vai ter um root igual a gente definiu aqui. Então já vou deixar nesse carinha aqui uma propriedade chamada root. Ela vai começar vazia. O root é sempre o primeiro valor da chave. Então se eu quero inserir 987, o root vai ser 9, o 8 o 7 vai cair para a esquerda e o 8 para a direita, mas tudo sempre começa do root. Então a gente precisa definir, ter um root aqui para a gente saber para onde a gente vai começar. Então toda a nossa árvore, sempre que a gente for adicionar um valor, a gente começa do root, aí do root a gente vai ver para onde a gente vai. Então a gente pode se dizer que é tipo como se fosse um apontamento, sempre começa desse apontando para esse, que aponta para esse, que aponta para esse. E para a gente saber da onde que veio esse, a gente tem que sempre saber para olhar para o primeiro lugar, que no caso é o root. Então tudo sempre começa do root, que é o que a gente definiu aqui. Depois eu vou definir uma função compare, que vai ser igual a função compare que a gente criou. Aí ela vai exportar aqui pra gente. Vai. Aqui eu vou deixar assim, então aqui quando eu instanciar essa função, ele vai ter uma propriedade root que vai ser vazia e vai ter uma propriedade compare, que ela basicamente é a nossa própria aqui que a gente utilizou. Poderia só utilizar ela como útil aqui no meio, mas eu vou fazer dessa forma aqui. Fechou? Então a segunda coisa que eu falei que a gente vai ter, a gente vai começar a trabalhar com o método insert, né? Então esse insert aqui, a gente vai precisar inserir, a gente vai começar inserindo algo, então a gente vai inserir uma aqui, né? Um valor aqui qualquer. Então ele vai ser assim, e aí a gente vai ter um método. Então, lembrando, eu sempre falei o seguinte, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, quando a gente for trabalhar com um método insert, a gente vai ter dois passos, né? A gente vai ver se esse carinha é o primeiro item, e se ele for o primeiro, então significa que ele vai ser o nó da árvore. E, caso contrário, ele já tenha um nó, significa que eu tenho que fazer a comparação para ver se ele vai para o lado esquerdo ou direito. Então, essa é a primeira etapa que a gente vai fazer. Então, para a gente fazer isso, a gente faz o seguinte: a gente vai inserir, vai passar um valor aqui, né, uma key aqui, e a gente vai falar assim: se if this.root foi igual a null, se for nulo, significa que não existe nenhum root ainda, não existe uma raiz ainda, então eu vou definir a raiz. Então se eu chegar, vou fazer assim, que eu vou fazer this root é igual a alguma coisa. O que é alguma coisa? Tudo que a gente vai trabalhar é um nó, não é? Então a raiz também é um nó. Então é aí que a gente vai utilizar o nosso new node que a gente criou lá. Então esse new node aqui. E a gente vai passar essa chave aqui. Então nesse momento o que a gente está fazendo? A gente está verificando se existe algum nó raiz. Se for o primeiro item a ser adicionado, não tem. Então, por exemplo, se eu iniciar aqui como 11, o 11 não tem um raiz, ele vai ser o primeiro item, ele não tem nada, então ele vai ser o primeiro item. Então eu vou criar um nó na qual a chave vai ser o 11 e o left dele vai apontar para lugar nenhum e o right também para lugar nenhum, que foi o que a gente definiu aqui. Então, ele vai ter uma chave que vai ser 11, que é o que vai passar por aqui, o left e o right vai estar apontando para lugar nenhum. Então, essa é a primeira etapa da nossa binary search tree. Porém, entretanto, toda a vida, e se existir, o que a gente faz? A gente vem aqui, dá this.insert
node. E aí eu vou criar uma funçãozinha auxiliar e eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo dessa forma. Ah, e lembrando, eu utilizei aquele type module aqui, desse jeito aqui, para eu poder utilizar as importações dessa forma aqui, ó. Senão eu não consigo dar esse import aqui. Eu teria que estar usando require, alguma coisa assim do tipo. Tá, então essa aqui é a etapa que a gente está agora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse insert node. Esse insert node a gente vai passar um nó para ele e a gente vai passar uma chave. Qual que é o nó que a gente vai passar para ele? Na verdade a gente vai passar o root e vai passar uma chave. Tá. Então eu vou criar essa função aqui e a gente vai eu vou explicar um pouquinho mais ela, o porquê. Então ela vai receber aqui um node e vai receber uma key aqui. Fechou? Então, lembre que eu falei que tudo começa com o root, porque tudo que eu for inserir, eu tenho que começar de um lugar para perguntando. Ah, e qual que vai ser esse lugar? Vai ser da raiz. Então, se eu for definir o número 7, eu vou chegar da raiz e vou perguntar, o 7 é menor que 11? Então vai para cá, senão vai para lá. Então, é basicamente esse o rolê que a gente vai precisar fazer. Então, por isso que esse insert node, eu vou fazer o seguinte, existe um nó raiz? Não existe nesse momento, então eu vou criar. Então o próximo número que eu for inserir, vamos supor que eu insira agora o 7, né? Eu comecei com 11, agora eu insiro 7. Existe um nó raiz? Sim, agora vai existir um nó raiz, então aí eu cairia nesse else. Vou explicar um pouquinho mais quando eu for executar esse código aqui, para ficar um pouquinho mais explicativo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, aí eu vou chamar nosso this.compare, e aí eu vou fazer a comparação. Se a chave que eu estou passando, ela for... Aí eu vou comparar a chave com o key que eu estou passando dentro desse nó. Lembrando que o key do nó a key do nó é o valor que está dentro do nó, que é esse valor aqui. Então eu vou fazer essa comparação. E se esse carinha aqui for menor, se for menor que, então eu faço algo. Se não, eu faço outro algo. E aí, primeira coisa, vamos cair nesse caso de uso do key aqui. E aí a gente vai conseguir explicar um pouquinho melhor. Então, se esse carinha for menor que, eu vou cair nesse caso aqui. E aí eu vou fazer uma outra comparação aqui. Eu vou verificar se o node.left, e aí eu vou explicar isso daqui com mais calma também, é nulo. Se ele for nulo, aí a gente vai fazer uma outra coisa aqui. Se ele for nulo, se não... A gente vai fazer uma outra coisa aqui. Tá, beleza. Se ele for nulo nesse exato momento, o que a gente vai fazer? Eu vou definir um nó para ele. Então, node.left vai ser new node. Ponto key. Então, vamos parar um pouquinho aqui e entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Tá. Primeira coisa, eu vou chegar aqui nesse index aqui. E vou fazer a seguinte coisa, eu vou dar um import from aqui, vou bst, vou criar uma variável, vai ser igual a new binary search tree. Então eu vou fazer bst.insert e aqui a gente vai passar por todos esses caminhos que vai cair até agora aqui. E aí acho que vai ficar um pouquinho mais fácil na explicação. Então a primeira coisa que a gente está fazendo é inserir esse valor aqui. Então a gente vai bater. Então vamos lá na nossa binary search tree. E agora é o momento que a gente vai tentar entender o que esse código está fazendo. Aí a gente vai vir aqui. A gente vai dar um insert nesse item aqui. Ele vai cair aqui. Então esse valor que eu estou passando. Eu estou passando 11. Eu estou fazendo a seguinte verificação aqui. O 11, o this.root, ele é vazio? Ele é, porque nesse primeiro momento ele não tem nada. Então, this.root, agora eu vou criar um novo nó, e essa aqui vai ser o valor 11 que eu estou passando aqui. E nesse exato momento deu tudo certo, o código vai morrer e vou passar para essa segunda etapa aqui, que eu estou inserindo o 7. Quando eu chegar aqui nesse insert, eu vou fazer a verificação. O root é igual a nulo? O root ele não é mais igual a nulo. Por que ele não é mais igual a nulo? Porque eu já inseri o 11. Então, nesse momento, eu estou nessa etapa aqui. Eu tenho uma raiz 11. E aí eu vou fazer a pergunta para ele. Aqui, o root vai ser nulo? Não, ele não é. Por quê? Porque aqui a gente existe esse 11. Então, como ele não vai ser nulo, o que vai acontecer? Ele vai cair nesse else.
E aí que ele caiu nesse else, eu vou chamar essa função do insert node, passando o root, que é um nó, e passando o valor também. Lembrando que o valor aqui é 7. Então aqui eu passo um nó, e o nó que eu estou passando? Eu estou passando o 11 e estou passando o key número 7. Aí eu faço a comparação. O 7, ele vai ser menor do que 11? Porque 7 aqui, que é o que eu estou tentando colocar, ele vai ser... Eita, veio tudo junto. 7 aqui, que eu estou tentando colocar. Ele vai ser menor que 11? 7 é maior ou menor que 11? 7 é menor que 11. Então aqui eu faço essa comparação. Se ele for menor que 11, ou seja, less than, então eu vou entrar aqui. Significa que o que? Nesse momento eu estou perguntando, esse carinha, ele vai vir para a esquerda ou vai vir para a direita? Porque tem sempre esse daí, os valores menores à esquerda e o maior à direita. Então, ele é menor. Então eu estou caindo para a direita. E aí eu tenho que fazer uma outra verificação. Eu tenho que verificar se esse node.left, qual que é o node aqui que eu estou passando? É o 11. Esse node aqui, o nó 11, o esquerdo dele, existe alguma coisa? Não, não existe alguma coisa nesse momento. Por quê? Porque ele é nulo, ou nulo undefined, que é o que a gente definiu aqui nesse node. Então, como não existe nada nesse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, então, esse apontamento para a esquerda e vou apontar para esse novo nó que eu vou criar. E esse novo nó que eu vou criar vai ser agora o 7. Então, basicamente, o que o algoritmo está fazendo? Ele caiu aqui e ele fez a pergunta, eu sou menor ou maior que esse 11 aqui? Eu sou menor. Esse 11 aqui, ele já tem alguém aqui à sua esquerda? Por quê? Porque se ele tivesse, eu ia ter que descer mais um. Aí ele vai falar assim, não tem ninguém na esquerda. Então, já que não tem ninguém à sua esquerda, então eu vou ser a esquerda dele. Então, nesse momento, a gente vai fazer esse apontamento, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Node.left é igual new node, criando um novo nó, e criando esse novo nó com a chave 7. Então, nesse momento, esse carinha aqui, ele passa a ser um nó também. Então, ele passaria a ser isso daqui. Dessa forma aqui. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. E agora, eu faço a pergunta. E se a gente chegar aqui e adicionar um bst.insert, inserir, por exemplo, o valor 5. O que acontece? Esse carinha aqui, ao fazer isso daí, a gente vai entrar nesse outro caso de uso aqui, que vai ser esse else. Então, primeiro eu vou codar ele e depois a gente vai fazer esse passo steps by steps novamente, tá? Então, eu vou fazer aqui, e aí entra a paradinha, que a gente vai fazer assim, this.insertNode. Eu vou chamar essa mesma função aqui novamente, ou seja, que eu vou estar usando recursividade. Vou passando o node.left e vou passar aqui. Fazendo dessa forma, eu já mato esse caso de uso aqui. Então, isso daqui é bem legal, bem interessante. Por quê? Vamos voltar aqui nesse código aqui, né, nesse algoritmo. A gente sempre vai fazer isso daqui. É maior ou menor que o nó raiz? É menor. Então eu venho pra cá. Ele tem nó esquerda? Se ele não tiver, igual foi o primeiro caso de uso aqui, então ele vai ser o nó esquerda. E se ele tiver? Se ele tiver, então eu vou trabalhar com recursividade e vou chamar essa mesma função novamente e eu vou fazer essa mesma pergunta. Só que essa mesma pergunta que antes eu fiz com o 11, eu vou fazer com o 7. Então eu vou fazer assim, o 5, ele é menor ou maior que 7? Ele é menor, então eu vou cair aqui. O 5, o 7, que eu estou vendo por nó, ele tem nó à esquerda? O 7 ele não vai ter, então eu vou cair aqui e vou adicionar o 5 nele. Então, nesse dado momento, eu vou estar adicionando esse 5 aqui. Então, para elucidar melhor aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tentar executar esse código aqui, e aí executando esse código a gente vai ver o passo a passo que a gente vai estar fazendo, e com isso a gente vai estar meio que matando todas as partes de adicionar ao lado esquerdo. Aí depois vai ter o lado direito, que é, se não for less than, significa que ele é bigger than. Tá, então dando continuidade agora, eu vou executar o código pra gente ver. E aqui uma coisa que eu fiz eu vi que tava faltando toda a extensão que eu importar com .js. Então, para funcionar aqui, na hora que a gente for executar, a gente tem que colocar esse .js aqui em todas, senão ele não executa nesse nosso caso de uso, tá? Então, para mim executar e pra gente mostrar passo a passo, eu vou usar o modo debugger aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vim aqui na minha pasta, né?
Então eu vou executar um node source index.js, e aí eu vou vir aqui, né, run debug, vou clicar nesse carinha, né, e aí eu vou adicionar um breakpoint aqui nesse insert, que é onde a gente quer observar o código, o que ele vai fazer. E aí nesse momento, se eu rodar, eu já estou aqui com o debugger, e aí a gente vai conseguir ver passo a passo o que está acontecendo. Tá, a primeira coisa que a gente pode ver, ele foi chamado esse item aqui, né? Esse primeiro. E aí ele entrou, então se a gente colocar o mousezinho aqui em cima, eu vou deixar um pouquinho maior aqui, ele passou o 11 como valor. Então a gente consegue ver aqui também. Então a primeira coisa que a gente vai verificar existe algum valor aqui, inclusive eu vou até deixar aqui desse this.root como watcher, para a gente ficar observando essa variável, talvez tiver uma modificação nessa variável aqui. Nesse momento ele está undefined, né, porque a gente não definiu nenhum valor para ele. Então aqui nesse momento eu estou falando, como ele vai ser o primeiro item a adicionar, a gente está fazendo aquela pergunta, né. O root ele é igual a nulo, então é isso que a gente fez. Então ele porque é a primeira vez que vai adicionar. Então se eu ir para a próxima sessão, ele vai ter que estar nesse carinha aqui, correto? Então se eu aqui, ele já entrou. E aí eu fazendo isso, verifique que esse root ainda continua nulo. Então agora eu vou estar criando o node. Aqui eu vou pular, eu estou criando esse nó. E aí depois que eu criei esse nó, eu estou adicionando esse nó aqui. Então agora o nosso root ele tem um valor, que é um nó que possui a chave 11, que possui o left undefined e right undefined, que é basicamente isso daqui. É um nó que a gente criou, que possui a chave 11. Nesse momento não é o 7, né, que a gente está tratando, então tira esse cara aqui por enquanto, que aponta para undefined e aponta para undefined. Então é isso que aconteceu nesse momento. Eu vou continuar executando o meu código aqui, e aí ele vai para a segunda etapa, onde eu vou inserir o número 7, né? Então ele vai inserir o número 7, ele vai cair aqui, e aqui que é o interessante. Antes a gente fez a seguinte anotação. Esse root ele é vazio, só que agora o root ele não é vazio, correto? Então ele vai ter que pular esse carinha e vai ter que entrar aqui no nosso else. Então eu vou chamar a nossa função auxiliar do insert node, porque o root não está mais no vazio. Nisso que eu chamar ela, eu vou passar o nosso root, que é o nosso nó, esse carinha aqui, como o primeiro parâmetro, e a chave, que é o nosso set, como segundo parâmetro. Eu vou dar um step in para a gente entrar aqui. Então o root como o nó, que eu acabei de falar, que é o nó com a chave 11 apontando para a esquerda e para a direita para nada, né? E a chave que a gente vai querendo adicionar, que é a chave 7. Então eu estou fazendo a comparação. O 7, ele é menor do que a chave do nosso nó? Sim, lembrando que a chave do nosso nó, a gente vê aqui, é 11. 7 é menor do que 11, então a gente colocar até a mão aqui, é 11, aqui é 7. Então ele é less than? Sim, ele é less than. Então ele teria que, hipoteticamente, entrar aqui. Vamos ir para o próximo. Ele entrou aqui. Então nesse momento a gente está nessa parte do código que a gente viu que qualquer valor, como o 7 é menor que 11, ele vai ser executado, ele vai ser adicionado aqui e não à sua direita. Então aqui a gente está para a esquerda. Fechou. O nó, o que a gente está fazendo agora, né? Esse nó aqui que a gente está observando, o left dele é null ou no caso undefined, né? Sim, ele é vazio, é que ele não tem nada, correto? Então ele vai ter que entrar nesse if aqui. Então se a gente dá um step in, ele entrou nesse item. E como ele é null, ele é no caso vazio, eu poderia até ter definido como null, mas deixei como defined, mas como ele entrou aqui, eu vou criar um novo nó. Então nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu estou indo lá, criando um novo nó, na qual a chave é o 7 e o apontamento dele para a esquerda é vazio e o apontamento para a direita dele também é vazio. Então eu criei aqui. Nisso que eu criei, depois que eu criei, eu vou fazer exatamente o que? Eu estou pegando o nó que eu passei como parâmetro, lembrando que o nó que eu passei como parâmetro foi o root, estou pegando a perninha esquerda dele, então o apontamento ponto .left, e estou falando que ele vai apontar para esse novo nó que a gente acabou de criar. Então é basicamente como se a gente estivesse fazendo aqui nesse exato momento. Esse nó aqui estava 11, né? Eu estava apontando para a esquerda para undefined e direita para undefined. Só que agora, como eu estou querendo adicionar um outro valor, esse carinha aqui, agora que esse que eu quero adicionar, vai ser o 7. Então, o nó ponto, o left dele agora vai estar apontando para o 7.
E perfeito, fazendo isso a gente vai poder ver aqui e ver aqui. E aí a gente vai matar aqui esse carinha e aí a gente vai entrar no nosso caso de uso do 5, né? Mas antes de entrar no caso de uso do 5, ó que legal. A gente já tem o nosso nó raiz com 11 e o left, que antes era um defined, agora vai estar apontando para o 7, igual vocês podem ver. Que é exatamente isso que está acontecendo aqui. E aí eu fiz a seguinte pergunta, né? E se eu adicionasse o 5 nesse caso de uso aqui? Ao adicionar o 5, olha o que vai acontecer. Vou adicionar o 5 aqui. Beleza. Vem aqui. E aqui nossa chave que vai estar sendo adicionada é a 5, né? A gente vai fazer de novo. Existe o nó, o root é nulo? Não, o nosso root agora é o 11, que por sua vez ele tem o 7 como filho à esquerda. Então ele não é nulo, definitivamente não é nulo. Então eu vou inserir o nó. Eu vou dar um insert node aqui. E lembrando que eu falei, sempre que a gente vai inserir o nó, a gente sempre tem que começar para a raiz, porque pela raiz que a gente vai ver, sempre que tudo começa pela raiz, depois desse desenrolo da raiz a gente vai ver se a gente vai adicionar para a esquerda, para a direita, se vai para tal. Então, mas sempre tudo vai começar pela raiz. Aí então, a gente vai começar pela raiz, né, passando o 11, só que agora a gente estava passando aqui número 5, então a gente vai cair aqui nesse caso de uso aqui. Beleza, então aqui eu tô passando o 11 e tô passando o 5, igual eu havia falado para vocês. Aqui eu faço a comparação. O 5, ele é menor do que o 11, então eu tô comparando aqui, eu tô tentando adicionar o 5, deixa eu copiar ele aqui. Copiar aqui, tá. Tô tentando adicionar o 5 e aqui nesse momento o 5 ele é menor do que 11, o 5 é menor que 11, então eu vou ser adicionado à esquerda, então eu já vou mandar ele para a direita, eu sei que ele não vai ficar na direita, então eu vou entrar aqui. Aí agora eu tô fazendo a seguinte pergunta, lembrando que eu tô passando o nó root aqui, né? O nó root ele é vazio? Se a gente for parar aqui para olhar agora, ele não é mais vazio, porque agora ele está apontando para o 7. Então, o que vai acontecer? Ele vai cair nesse else aqui. Nisso que ele caiu nesse else, igual vocês podem ver aqui, ó, o nó à esquerda dele, ele não é vazio, ele tem um nó aqui. Então, o que vai acontecer nesse exato momento? Eu vou rechamar essa função novamente. Só que quando eu chamar essa função novamente, ao invés de eu estar passando o nó root, eu vou estar passando o nó à esquerda do root. E qual que é o nó à esquerda do root? É o 7. Então agora eu vou chamar essa função novamente, porém o valor que eu vou estar passando para fazer essa comparação vai ser esse valor aqui de 7. Então a gente vai recomeçar a função, né? A função vai se chamar novamente, só que com esse novo valor. Então agora a gente vai poder ver aqui, a gente vai pular aqui. Só que eu fiz besteira de dar o step over aqui, tá? Deixa eu executar rapidão aqui novamente. Beleza. Deixa eu agora essa terceira vez aqui. Opa, fiz besteira de novo. Volta aqui. Vou executar aqui uma vez, eu vou executar aqui de novo. Agora eu vou estar caindo aqui nesse caso de uso. Vou caindo nesse compare aqui, beleza. Aí aqui eu vou estar comparando o 11 com o 7. Aí vai ser naquele caso de uso que a gente caiu, né? Então, aí aqui eu vou estar passando, eu vou estar chamando esse insert node aqui novamente. Igual, voltando, recapitulando tudo, eu chamei esse insert node aqui de novo, só que ao invés de eu estar passando o 11 igual estava passando, ó quem que é o nó agora. Então eu estou chamando essa função novamente, só que o novo nó que eu estou chamando é o nó 7. E como eu estou chamando o nó 7 aqui, eu estou chamando o nó 7 e aqui ela continua a mesma, porque esse 5 aqui. Então eu vou executar essa função, só que novamente, me repetindo, o novo nó que eu estou fazendo, que está sendo observado, agora é o 7. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta para ele. Vou comparar. A chave desse nó que eu estou querendo comparar, que é o 7, ele é maior ou menor que a chave, que essa aqui que eu estou entrando? Novamente, aqui, parece que vai ficar melhor reformulando. Aqui, ela é menor ou maior do que o node key que eu estou querendo comparar. Ou seja, o 5, ele é menor ou maior que esse node key que eu estou comparando agora? Ele é menor, né? Se ele fosse maior, ele viria para cá, mas como ele é menor, então eu sei que o cantinho dele vai ser para cá.
Então, como vocês podem ver, executar aqui o código, ele é menor. Então, aí agora eu faço a pergunta: o nó à esquerda dele possui algum apontamento? Não, o nó à esquerda dele, do 7, ele nesse momento ele não possui nenhum apontamento. Então, aí é o que a gente volta aqui no código, que é a mesma coisa que aconteceu da primeira vez, porém, aí a gente vai fazer então que agora esse nó que não possui nenhum apontamento, eu vou criar um novo nó que vai ser com a chave 5 e vou apontar para cá. Então, quando a gente fizer isso daí, a gente vai observar que daqui a pouco, aqui nesse item aqui, antes que aqui que antes era 7, agora vai ter um novo nó que vai ser 5. Então é exatamente isso que aconteceu. Antes não tinha nenhum nó, porque ele era vazio. E aí nessa etapa aqui eu falo que, bom, já que o 7 ele tá vazio, eu sei que ele vai vir à esquerda, então eu vou pegar o apontamento dele à esquerda e vou apontar para esse novo nó que eu vou criar com esse valor, que é o 5. E nesse momento, basicamente, a nossa árvore ficaria dessa forma aqui. A gente teria todo esse apontamento. E aqui eu quis passar para vocês o caso base o menor caso, que seria o apontamento para o lado esquerdo. Por quê? Porque a gente matando essa comparação, entender como que funciona essa recursividade, que é sempre rechamada aqui, até se fosse um valor 3, ia acontecer a mesma coisa. Aqui eu ia passar o 5, né? Aqui agora aqui. Porém, eu ia passar 5 com aqui 3, aí ia fazer a mesma comparação. O 3 é menor que 5? Sim. O 5, ele tá apontando para algum lugar? Não. Então, o novo lugar que esse para a esquerda vai apontar vai ser esse nó e que eu iria criar com 3. Então, é sempre esse mecanismo. Se a gente entendendo isso daqui, para a gente fazer o apontamento para a direita, veja como que fica fácil. Se ele não for à esquerda aqui, eu vou fazer um if node.right foi igual a null. Então eu faço que o node.write vai ser new node key. Se não, this.insert node. E aí eu vou passar o node.write e aqui. Ou seja, exatamente o que ele fez aqui, e por favor, não liguem para a indentação agora, meu foco mais é eu explicar, mas a mesma coisa que ele fez aqui para a esquerda, ele vai fazer para a direita também. Então, vamos supor que nesse caso de uso, que eu estou querendo adicionar o valor, sei lá, vamos supor que seja o valor número 15. Eu vou perguntar aqui, esse cara, ele já tem o node dele já é vazio? Não, ele já tem um 11, já tem toda essa estrutura aqui, mas eu estou tentando adicionar esse valor 15 agora, correto? Então então eu não vou cair nesse if, vou cair nesse else. Então eu vou passar o root, né, porque sempre começa do root, e vou passar aqui que vai ser 15. Aí eu vou fazer a seguinte questão, pergunta aqui, o 15, ele é menor que o 11 aqui? Opa, nesse caso ele não é, então ele não vai cair nesse less than, ele vai cair nesse bigger. E aí eu vou fazer o seguinte questionamento novamente, né, que é sempre esses dois questionamentos. Esse carinha aqui, já que eu estou falando à direita, o 11, ele já tem algum nó à sua direita? Não, o 11 ele não está apontando para nada. Então eu vou fazer o que? Eu vou criar um novo nó passando 15, então nesse momento eu crio esse nó. Então nesse momento ele passa a ser só uma key, ele vira um nó com o valor 15. E eu faço o que com esse nó? Eu aponto para ele pro lado direito do nó que a gente está passando. Qual que é o nó que a gente está passando? O nó que a gente está passando é o root. Aqui apareceu 7 porque eu deixei aqui, eu tinha deixado no stopper aqui. É que eu posso até pausar esse carinha que a gente não vai usar mais. Então qual que era o valor que a gente estaria passando? Era o 11. Então nesse caso aqui, é o mesmo caso, a gente vai criar um nó e já falar que a sua aresta à direita agora vai apontar para esse valor aqui do 15. Então, nesse momento, o nosso nó ficaria assim. E aí a gente vai escalonar. Se a gente passasse um valor 8 aqui, a gente ia verificar. Ele é menor ou maior que 11? Ele é menor, então ele cai aqui no 7. Aí aqui eu ia verificar. O 7, ele já possui algum filho à direita? Não, o 7 não possui algum filho à direita. Então, esse aqui vai ser o novo filho à direita. E assim, toda essa função ia ser chamada toda recursivamente
até ela chegar no caso base de uso, né, e se começar a ser desempilhada. Então, basicamente, essa toda a estrutura, essa toda a forma em que a gente utiliza para fazer uma árvore binária. E é legal que, se a gente for para pensar, é tão pouco código que faz tanta coisa legal e complexa também. Porque a complexidade está mais nessa parte da função que chama a mesma função, ou seja, da recursividade, do que de outra coisa. Mas a partir do momento que a gente mata a menor parte, entende? A menor parte escalonando fica um pouquinho mais fácil de entender. Bom, galera, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui abordar todos os pontos. Então, esse foi o método insert, né? Vai ter outros, vai ter delete, vai ter de busca, etc. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se vocês curtiram, deixem aquele like. E espero que tenha ficado um pouquinho claro também de explicar, porque não é um assunto tão complexo, mas também não é um assunto básico e fácil. Então, novamente, muito obrigado por assistirem. Deixem aquele like. Valeu, até mais.